Essa semana, um assunto em pauta cria polêmica. A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que praticar o aborto nos 3 primeiros meses de gestação não é crime. A notícia, é claro, divide opiniões da população, líderes feministas, religiosos e médicos. Então, para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a cientista social Aldenir Dida Dias e o padre Cláudio Scherer. Bom dia para vocês, obrigada pela presença. Bom dia. Um assunto muito importante a ser discutido. Bom dia, Vanessa. Um assunto bem legal e bem quente da gente discutir. Exatamente. Eu queria Corajosos, começar... parabéns. mas é muito importante a gente Muito colocar importante. isso em discussão, né? Eu queria começar pela Dida. Dida, você é a favor da legalização do aborto? Sim, bom dia, ouvintes. Sim, é importante dizer que nós estamos tratando de um tema que é de saúde pública no Brasil. Então, e é um tema no âmbito da sociedade. E eu e vários coletivos, principalmente as mulheres, nós somos favoráveis à descriminalização e à legalização do aborto, porque ela atinge as mulheres no geral e principalmente as mulheres pobres, as mulheres negras em particular. Então, essa situação sai para nós do âmbito religioso e puramente filosófico. Então, é uma questão de saúde pública, uma questão que atinge os brasileiros e as brasileiras em particular, e tem que ser resolvido desta forma, no âmbito político e social. E o senhor, padre, é a favor, é contra? A gente Qual o pensa seu posicionamento? completamente diferente. A gente não dá para fugir do âmbito nem filosófico e muito menos humano da questão. Não é? Porque a grande questão aqui não são os abortos terapêuticos, não é? Até a Constituição já permite em alguns casos, mas eu acho que a questão como método contraceptivo, não é? Que você vai gerar no ser humano uma irresponsabilidade das suas atitudes. Ou seja, eu tive um relacionamento, engravidei, e só por aquele ser humano existir, e talvez ele vai me causar alguma responsabilidade, então vou eliminá-lo. Então nós temos que cuidar muito dessa questão da sacralidade da vida. Não é? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque liberar todas as formas de aborto é uma questão muito complicada. Quer dizer, você está eliminando uma vida, e a vida ela é sagrada. É claro que nós vamos pensar aqui, e acho que daí é a questão que nós não podemos fugir da questão filosófica, né? Aquele ser, ele muda de forma. Mas ele é um ser humano. Eis uma questão que nós devemos entender. As pessoas falam assim, mas a ciência diz que até os 3 meses não tem vida. Não é vida. Como não é vida? Não é? O ser humano ele não dá um salto para dizer assim, bom, eu fui concebido e agora já tenho braço, já tenho perna, já tenho cabeça, já tenho forma humana. Não é? Então todos nós que aqui estamos no estúdio, todos nós que nos assistem, tiveram que passar por este processo de formação dentro do útero das nossas queridas mães. Não é? Então, aquele ser, ele muda de forma, mas ele é um ser humano. Eis uma questão, ele muda o estado dele, como é a forma dele. Nós poderemos exemplificar mais ou menos com a questão da argila, quando você faz um vaso. Continua sendo argila, mas foi moldada, né, agora numa forma de vaso ou de outra obra de arte. Mas é argila. Então, essa questão filosófica ela não pode ser afastada das nossas discussões, não é? Porque eu acho que aí é o cerne da questão. Muda de forma, mas não muda de ser. Eu acho que é uma questão também importante de nós pensarmos. Quando nós queremos fazer mal para um ser humano, Vanessa, nós o desumanizamos, não é? Então nós temos aí na história da humanidade várias questões, vários momentos, né, em que o ser humano ele foi desumanizado para poder fazer mal contra ele. Por exemplo, a questão do regime nazista é uma questão muito clara, por exemplo. Não eram seres humanos, eram judeus, não é? Por exemplo, a questão assim da pena de morte. Não é um ser humano, é um criminoso. Então, acho que é uma questão que nós temos que pensar quando nós desumanizamos o feto também. Nós falamos, não é um ser humano. Também? Pode falar, não, eu tava ouvindo o senhor estava falando. Aí eu acho que era importante a gente ir para os dados, né? O senhor entrou fogo na questão assim... eu apenas tive um relacionamento e aí não quero aquele ser, vou abortar. Então, eu acho importante a gente saber os dados. Então, eu vou pegar minha colinha, que eu acho muito importante, porque eu quero falar com as mulheres, né? Em particular com as mulheres, como eu disse, empobrecidas. O aborto é a 5ª causa de morte materna. Então, não são algumas jovens que tiveram um relacionamento aqui ou lá e abortaram. O perfil das mulheres que abortaram, segundo a Organização Católica pelo Direito de Decidir, é de que 81% tem filhos,
88% tem religião, 64% são casadas. 16% tem de 18 a 24 anos. 84% tem de 25 anos a 39 anos. 65% são católicas, 25% protestantes e o restante são outras religiões. Então, mais ainda, 1 em cada 5 mulheres na idade de 40 anos já fez aborto no Brasil. Então, não é um caso de uma jovem que tem. Dida, mas você não acha que isso vai também eliminar um pouco os contraceptivos e aí a mulher pode pegar, inclusive, outras doenças sexualmente transmissíveis? Sim, e eu acho assim que a questão a ideia de que a legalização do aborto vai transformar o aborto no anticoncepcional não corresponde à realidade, porque nenhuma mulher faz aborto por prazer. Pois é uma ação solitária, sofrível, angustiante. Essa mulher é culpabilizada não só pelas suas relação religiosa, por ela mesma e pela sociedade também, pela né? sociedade, pelos profissionais da saúde, quando ela chega no serviço público, então ela já tem essa culpa. Ela faz, no caso, que afinal de contas, independentemente da reflexão sobre o sentido da vida, é no corpo, é no útero, é no corpo da mulher, precisa do corpo da mulher. Mas você é a favor em todos os casos ou em casos específicos? É direito da mulher decidir, porque é no corpo dela que acontece. E aí eu entendo, a gente pensa que se as mulheres que têm sua convicção religiosa ou sua opinião filosófica, ela tem todo o direito de decidir não fazê-lo. Porém, quando, independentemente do que a sociedade definiu sobre a questão do aborto, as mulheres fazem. E as mulheres, independentemente da posição, por exemplo, do senhor, né, padre, as mulheres continuam fazendo, e como a gente viu aqui nos dados... Muitas vezes em clínicas clandestinas. Não, exatamente, né? que é o caso das mulheres trabalhadoras. Elas fazem e elas morrem. Então, a gente não pode fingir que essa questão não existe. E aí é um caso, por isso é um caso de saúde pública. Ela acontece independente, porque é muito cômodo para mim, por exemplo, eu não farei, tá, e as minhas irmãs que farão. Porque vamos por parte. Veja a questão assim, não é pelo fato de estar, da mulher ter este grande dom, que infelizmente a nossa sociedade desvaloriza, e muitos movimentos, muitas ideologias perniciosas, elas envenenam a questão da maternidade. Quer dizer, ser mãe é uma bênção para a mulher, não é um peso, não é uma carga, não é uma tristeza como a mulher moderna ou pós-moderna enxerga, não é uma criança, não é um peso, uma criança é uma bênção de Deus, uma bênção para a humanidade, porque é uma nova vida. Então pensa, não é pelo fato de estar dentro do corpo da mulher que aquele ser, novamente, o ser humano não tem seus direitos. Eis uma questão, porque nós entraremos também em outras questões filosóficas e perigosas, por exemplo, assim, a questão em situações em que eu exerço um poder sobre uma outra pessoa. Uma coisa muito simples, Vanessa, a questão do latrocínio hoje em dia. Um ladrão está com uma arma, ele tem o poder de decidir sobre a minha vida, percebe? A mesma coisa que nós podemos comparativamente dizer, né, na analogia, dizer assim, olha, muito bem, então se a mãe tem o poder sobre a vida daquela criança, quem decide? Então a vida ela é sagrada em todos os momentos. Por isso que eu digo, quando nós vamos pensando que um útero materno abençoado, uma mulher, ela não enxerga aquilo como algo sagrado, como nós esperamos que nos outros momentos da vida humana também ela seja enxergada como algo sagrado? Então nós não podemos mais nos escandalizar com os latrocínios, não podemos mais nos escandalizar com os nossos velhinhos abandonados. Falando nos em asilos. crimes, padre, no caso de estupro, como é que a igreja vê a igreja, acho que não a igreja, mas eu acho que também muitas questões humanistas enxergam que ali está uma vida. Nós devemos trabalhar dentro da psicologia, dentro das ciências sociais, dentro das ciências da saúde, dizer para aquela mulher, olha, aconteceu isto, mas esta criança não tem culpa. É claro que aquilo é um ato violento, aquilo destrói a mulher. Trauma, né? Completamente. Mas veja, tem um outro ser que você não pode partir da ideia da vingança. É claro, a mulher quer eliminar aquilo, imagina, deve ser uma violência terrível, que só uma mulher que passou por isso sabe. Mas nós devemos também dar apoio e suporte para tentar dizer, pera ali,
não existe uma outra possibilidade para esta vida, nem que seja adoção, ou Estado, ou uma família que pega aquela criança e dê uma chance para ela. Por isso que eu digo, se nós trabalharmos a questão da vida como um valor, como era antigamente, eu acho que nós ganharíamos muito mais. E não pensar na morte, porque a morte, se ela começa no útero materno, Vanessa, ela vai se estender em outros momentos da sociedade, porque nós vamos fazer eugenias. Quer dizer, este merece viver, este não merece viver, este merece viver, este não merece viver. A gente ouviu os internautas, porque a gente colocou uma enquete no ar hoje, há 1 hora atrás, até foi pouco tempo, mas chegou num número bom aí de votos de quem é a favor ou contra a legalização do aborto. Vamos dar uma olhadinha na enquete, gente, né, pra gente ver. Tá aqui, ó, você é a favor do aborto? 88 pessoas votaram que sim, que são a favor do aborto, e 180 votaram que não são a favor do aborto. Realmente cria toda essa polêmica, né? Eu acho que é um assunto que divide opiniões, e aqui nesse caso ganhou que não seria contra o aborto. A gente vai falar agora com o nosso repórter em Campinas, o Felipe Pereira, que ele está com uma médica que tem também o lado científico da coisa, né? Tem os médicos que são a favor ou contra, e tem a parte da medicina também que entra nessa história. A gente vai falar agora com o repórter Felipe Pereira, que ele está com uma médica. É isso, Fê? Você está com uma obstetra? Isso, Vanessa. Bom dia para você e para quem acompanha o VTV da gente. Bom dia, Dida, também ao padre, nesse debate que é bastante importante que a gente realiza hoje aqui no VTV da gente. Eu queria só, antes de chamar a doutora Patrícia, só para poder incluir justamente essa parte mais médica aqui nessa conversa, a Dida estava comentando algumas estatísticas. Existe uma outra estatística também que chama bastante atenção, uma estatística feita na cidade de São Paulo, mas que reflete de alguma forma o que acontece em todo o estado. A morte de mulheres por aborto é a 4ª causa de morte na cidade de São Paulo. Ganha até de outras causas mais comuns. Aqui a região de Campinas não tem um dado específico sobre isso, sobre essas causas, a mortalidade feminina, mas chama a atenção de fato. Agora sim, doutora Patrícia Varanda está aqui com a gente está no consultório dela aqui em Campinas. Doutora, para botar uma pimenta mais médica nessa discussão toda que a gente está tendo, como é que fica o bebê quando tem 3 meses de vida, que é justamente esse período aí que a legalização do aborto permite a partir de agora? Bom dia, muito obrigado pela presença aqui no VTV da gente. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Muito importante que a gente debata esse assunto, principalmente nesse momento onde tem um posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto antes de 12 semanas ou de 3 meses de gestação. Isso está gerando uma polêmica muito grande. É importante que a sociedade participe dessa discussão e manifeste, né, as suas opiniões para que a gente possa falar mais sobre o assunto. Em relação ao abortamento, como você disse, é a 4ª causa de morte materna na cidade de São Paulo. A gente estima que, no Brasil, cerca de 1 milhão de abortos aconteça por ano, né? E 13% das causas de morte materna no mundo acontecem em decorrência de aborto clandestino. Então, a grande questão é essa, né? É a interrupção da gestação em clínicas clandestinas ou por mulheres em casa, porque a grande questão é a infecção e a hemorragia que pode levar essas mulheres à morte, ou à infertilidade, à perda do útero, ou até mesmo à perda da vida. Antes de 12 semanas, os procedimentos técnicos, né, os procedimentos cirúrgicos, eles são bastante seguros em relação à interrupção de gestação no momento mais tardio, acima das 12 semanas. Então, o risco de perfuração uterina, o risco de hemorragia, de infecção, abaixo de 12 semanas, é bem menor do que numa interrupção mais tardia. Até porque nas 12 semanas, a gente está até comentando fora do ar, o feto ainda não tem ossos, né? Isso, exatamente. Então, a interrupção da gestação antes de 12 semanas, ela é mais segura, porque ainda o feto ele não possui o esqueleto completamente formado. Então, não há partes ósseas que possam perfurar esse útero e levar a uma infecção, uma hemorragia para essa mulher. E os procedimentos são mais seguros, o esvaziamento uterino ou a própria curetagem antes de 12 semanas. Né? A partir de 12 semanas, esse útero está mais embebido de sangue, ele está de maior volume, o conteúdo intrauterino é muito maior, então o risco de sangramento, o risco de perfuração é muito maior para essa mulher.
Fora que, até como você mesma já comentou, né, a mãe corre um risco de ter uma hemorragia, de ter uma infecção, até mesmo perder o útero, né? Tudo isso que acaba acontecendo se o aborto não é feito da forma correta, né, doutora? Exatamente. A gente fala muito de mortalidade materna, porque é uma grande causa de morte, né? Infecção e hemorragia é a segunda causa de morte materna em geral. E isso em decorrência de abortos na grande parte, né? Então, é importante a gente estar falando sobre isso, mas também não só de morte materna, mas o que a gente chama de near miss, que é uma quase morte, é uma situação de morbidade, onde a gente tem infecções, perfuração, hemorragia, até perda uterina, mas ainda com uma sobrevida dessa mulher. Né? Mas numa situação bastante grave, onde ela pode ter um comprometimento muito sério da fertilidade para o futuro. Doutora, o padre tem uma pergunta lá do estúdio. Padre, por gentileza, pode fazer a pergunta que eu repasso aqui para a doutora. Muito boa tarde, doutora Patrícia. A senhora disse um número aí que para mim é alarmante, um número muito triste, muito escandaloso. 1 milhão de abortos, 1 milhão de vidas de seres humanos aí que se perdem. Eu volto àquela questão anterior ali. A senhora acha que esses abortos eles são terapêuticos, são necessários ou são questões contraceptivas? A mulher fez uma gravidez indesejada e agora vamos eliminar o problema. E uma outra questão, quando a gente fala de saúde pública, de saúde da gestante, a senhora não acha que existiria a possibilidade do Estado não pensar somente na questão fisiológica, na questão médica como tal, mas dar para a mulher uma assistência psicológica, uma orientação sociológica e outros momentos também para que essa mulher pudesse de fato decidir se ela quer isto? E uma terceira questão, a senhora fala a questão do útero também, que ele pode ficar lesado. Não é muito triste uma mulher que já tem uma vida, né, depois pensar futuramente em novas gestações também? Não é muito triste essa ideia de já estar gerando uma vida e depois falar assim, bom, vou estragar meu útero para novas vidas? Vamos ver então o Felipe repassar. Perfeito, eu vou passar então as perguntas. O padre acabou fazendo 3 perguntas. Uma delas é com relação à forma como o aborto é feito. O padre questiona se isso não é feito como uma forma assim, de tentar evitar, de ser uma coisa corriqueira, de ser uma coisa que acontece. A gente estava até comentando sobre isso fora do ar, né? Fazer um aborto não é simplesmente como ir lá trocar de roupa, né, doutora? Isso. A gente não pode banalizar essa situação para a mulher, né? Não dá para acreditar que uma mulher acredite que ir lá, fazer um aborto e voltar, a vida dela continua a mesma coisa. A gente falou até agora de danos para a saúde, né, física da mulher, e a gente não falou da complicação que tem em relação à saúde mental, né? Não é simples para uma mulher a decisão de interromper a gestação. Então, não acho que isso seja uma forma de planejamento familiar. Já que eu não usei preservativo ou nenhum outro método contraceptivo, agora eu vou fazer uma interrupção da gestação. Não acredito que seja assim. Eu acho que os próprios depoimentos de mulheres que já passaram por isso, por interrupção espontânea ou provocada da gestação, quando elas têm coragem de falar sobre isso, é uma lembrança bastante dolorida. Elas precisam muito de apoio psicológico depois de uma interrupção de gestação. Até comentou sobre a questão psicológica, e foi justamente a segunda pergunta do padre. Talvez não falta ao Estado dar uma condição melhor para atender essas mães, psicologicamente falando? Talvez falte isso na sua avaliação? Eu acredito que sim. A gente vê que há um número bastante reduzido de profissionais em saúde mental, sejam médicos que atendem na psiquiatria, sejam psicólogos, né, da área clínica, para o atendimento dessas mulheres. Inclusive, a gente vê muito isso nos programas de violência sexual, né? Então, é importante também, paralelamente a essa discussão, que a gente crie mecanismos de defesa para essa mulher, mecanismos para que ela saiba onde procurar ajuda, que ela não seja julgada por isso e que ela seja acolhida, não só do ponto de vista médico, mas também psicológico, que é muito importante. Doutora, rapidinho, antes, a Dida também tem uma pergunta do estúdio, mas rapidinho, só para finalizar as perguntas do padre, com relação aos úteros, né? Se a mulher pode perder um útero, isso talvez não seja uma banalização, uma espécie de banalização, na sua opinião? Não, o risco de perda uterina justamente se dá em clínicas clandestinas ou procedimentos realizados pela própria mulher sem a menor asepsia, sem menor condição de higiene. É isso que leva ao que a gente chama de aborto séptico, que é a infecção, inclusive levando a sepse, com perda do útero. Os abortos terapêuticos que a gente diz que estão previstos em lei, que são realizados dentro de uma instituição hospitalar, são feitos
com a máxima higiene, com todos os cuidados de asepsia, antissepsia, de esterilização e medicação antibiótica, não aumentando a mortalidade nem a morbidade para essas pacientes. Tá certo, então. Dida tem a pergunta do estúdio. No mesmo esquema, Dida, eu repasso ela aqui. Boa tarde. Então, na verdade, assim, eu queria perguntar para a doutora Patrícia que se na sua experiência profissional, como que ela vê a relação das mulheres no Brasil e o conhecimento e a utilização dos anticoncepcionais. Bom, doutora, a Dida faz a seguinte pergunta. Em toda a sua experiência já como médica, como é que você avalia a questão da utilização dos métodos contracepcionais, contraceptivos também, né, como a gente costuma dizer, como é que as mulheres têm visto isso? Então, olha, o acesso aos métodos contraceptivos no Brasil, a gente não pode negar que o acesso existe. Eles estão aí, disponíveis na rede pública de saúde, em sua grande maioria dos estados e dos municípios. Porém, como é entendido pela mulher o uso correto, a importância da adesão, o retorno dessa mulher ao profissional de saúde, seja da enfermagem ou seja o profissional médico, e o acolhimento dessa mulher, essa é a grande falha. Não é simplesmente ela ir lá, pegar uma cartela de pílula contraceptiva e fazer uso em casa. Se ela não entendeu, se ela não tem um retorno agendado para saber se há um uso correto, uma adesão desse método. Importante também que a escolha seja da usuária, porque os estudos mostram que quando há uma prescrição por um outro profissional e o método não é de escolha, a adesão é menor e aí a falha do método contraceptivo é maior e aí as gravidezes indesejadas acontecem. Tá certo, então, doutora. Vanessa, alguém tem mais alguma pergunta aí do estúdio? Não, Felipe, é só isso mesmo. Obrigada pela participação, obrigada pela participação da doutora Patrícia, uma boa tarde para vocês. E a gente vai aqui, então, com a opinião da Dida e do padre. O que vocês acharam aí da opinião da médica, começando pela Dida? Então, vemos que, pela opinião da doutora Patrícia, precisamos de educação. Então, essa é uma campanha do feminismo, educação para decidir. Anticoncepcionais eficientes e eficazes para não abortar. E aborto legal para não morrer. Porque o que acontece é que a mesma sociedade que culpabiliza a mulher, quer colocá-la na prisão e deixá-la o tempo inteiro com essa culpa, essa mesma sociedade é a sociedade que esconde e fecha os olhos para o número imenso de estupros, principalmente estupro dentro de casa, a pedofilia, e quer que essa criança, adolescente, mulher, leve essa gravidez até o final. Afinal de contas, o útero é de quem? É da sociedade? Espera um pouquinho. O útero é da sociedade essa mulher mantém esse filho, esse feto, esse filho dentro do útero e depois dá para alguém? Leva para uma casa de caridade? Onde está a humanidade que é só vista de uma parte? Não se vê a humanidade das mulheres, que é quem gere, que é acusada por abandonar. Essa mesma sociedade é a sociedade que defende a pena de morte. É a mesma sociedade que passa por cima de um corpo ou de uma pessoa, de uma criança na rua deitada. Espera um pouquinho. Então, que sociedade, que vida, que humanidade nós estamos tratando? Nós temos que pensar que vida é essa? Que vida é essa que a gente não pensa na vida dessa mulher que é quem gere, que é quem cria, que tem que ter todas as condições sociais e econômicas para manter essa sua vida digna, íntegra. Ok, vamos ouvir o O padre. útero é da mulher, mas a vida que está dentro dela não é da mulher. Tem direito a esta vida. Nós não podemos dizer assim, tudo me pertence. O corpo, a gente sabe que aquele feto, aquele ser é um outro ser. Toda a biologia, toda a genética entende isso. E uma outra questão, volto a insistir naquilo que a doutora disse, talvez não tenha entendido bem. Nós devemos ajudar a mulher a optar pelo não aborto e não pelo aborto. Dar sustentação no Estado para que ela reflita. Em 95, Vanessa, eu encontrei lá em Caldas Novas uma menina no Rio de Janeiro que ela fazia um trabalho fantástico. Ela ia todo sábado de manhã para as clínicas clandestinas. Ela ficava na porta vendo aquelas mulheres pobres ou não tão pobres assim, até de classe média alta, que iam lá desesperadas buscando o aborto, e ela chegava na porta, ela e um grupo muito grande no Rio de Janeiro, e falava para essas meninas, olha, pensa diferente, pensa diferente. Ela tinha salvado mais de 100 crianças, ela me mostrou a foto, mais de 100 crianças, porque a mulher está desesperada. Então, é claro, é muito fácil você incentivar, vamos fazer. E aí nós entramos na banalização da vida,
que até a ciência pode andar neste caminho. O que esse grupo fazia? Dava essa outra visão da vida e depois dava todo o suporte, né, na gravidez, na gestação, né, depois na criança, até os 5 anos eles acompanhavam essas crianças. 100 crianças haviam sido salvas. Fantástico, né? Então acho que a gente tem que lutar pela vida sempre. Tá certo, e cuidado padre. para não deixar o aborto como método contraceptivo. É isso aí, um assunto muito importante aí que a gente abordou, importante para toda a sociedade. Eu agradeço a presença de vocês, a Dida, o Padre Obrigada. Cláudio. Uma boa tarde para Fantástico. vocês. Muito bom.